Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e chegamos a mais um estágio do nosso curso O Poder de Transformação de um Hábito, em que o tema abordado será como as empresas manipulam hábitos. Note que até esse ponto estamos estudando a mudança de hábitos de uma forma que vai muito além do sistema deixa, rotina e recompensa. Vimos como hábitos angulares podem causar transformações grandes em grupos de pessoas e quanto a boa administração da força de vontade é importante. O papel do líder em um processo de mudança, para então chegarmos na presente etapa, em que veremos como empresas preveem e manipulam hábitos de consumo. E o que será estudado a seguir tem como objetivo discutir algo extremamente importante. Se você não tomar as rédeas dos hábitos que deseja para si e sua família, outros vão fazer por você. Isso porque as empresas que nos bombardeiam com propagandas o tempo todo estão cientes do poder do hábito e buscando sempre moldar os nossos comportamentos para aumentar seus lucros. É interessante saber que algumas décadas atrás, essas empresas não focavam necessariamente em hábitos. Usavam métodos simples, de forma que seus consumidores gastassem mais, como, por exemplo, otimizar a disposição de produtos dentro do supermercado, colocando certos itens na entrada e outros diferentes perto do caixa. Certamente essas táticas funcionam razoavelmente bem, mas possuem o problema de tratar todos os clientes do mesmo modo. Foi então que grandes empresas varejistas perceberam que esses velhos truques não eram mais suficientes, precisando ir mais a fundo e compreender como eram os hábitos das pessoas individualmente. E mais, fazer o marketing para cada pessoa, uma a uma, com abordagens personalizadas que atendessem à demanda de cada comprador. E tal mudança ocorreu, dentre outros motivos, após a percepção de quão poderosos são os hábitos em uma decisão de consumo. A premissa é a seguinte: se conseguir entender os hábitos de um cliente específico, pode convencê-lo a comprar qualquer coisa. Para se ter uma ideia desse poder do hábito, um estudo verificou que clientes que chegavam a certa loja de alimentos com algum tipo de lista de compras pré-determinada, ou seja, já sabendo o que queriam comprar, acabavam tendo 50% de sua compra final com itens decididos na hora. Isso significa que, por mais bem intencionada que uma pessoa seja, na hora do consumo, seus hábitos acabam superando as boas intenções. Dessa forma, é possível argumentar que, em sua grande maioria, consumidores agem por hábitos adquiridos no passado e dão pouca atenção às suas metas atuais. Apesar dessa possível generalização, o ponto principal é atentar ao fato de que esses mesmos hábitos são diferentes de uma pessoa para outra. E para conseguir tirar proveito disso, só existe uma saída: coletar dados dos clientes, um a um, numa quantidade impressionantemente grande, para depois analisar essas informações e conseguir fazê-los comprar mais. Como forma de demonstrar a que ponto tal manipulação pode chegar, vejamos o caso apresentado no livro O Poder do Hábito, sobre a empresa norte-americana Target. Em determinado momento, o departamento de marketing queria que seus estatísticos, que possuíam milhões de dados sobre seus clientes, respondessem à seguinte questão: como identificar se uma cliente está grávida sem perguntar diretamente para ela, sem que ela queira que a própria Target saiba? Ou seja, seria possível, através da análise de hábitos de consumo, identificar quando uma mulher está grávida? A importância de tal pergunta reside no fato de que outras grandes redes já trabalhavam com algo similar. Se uma pessoa compra fralda mais que uma vez, provavelmente está com crianças em casa. E esse se mostra um bom momento para enviar ofertas de roupas infantis, por exemplo. Todavia, o departamento de marketing da Target queria saber se a mulher estava grávida antes de o bebê ter nascido. O objetivo era antecipar-se às outras redes e fidelizar a cliente com ofertas certas desde os primeiros instantes da gravidez. E antes de continuar essa história, talvez você esteja se perguntando: mas por que tanto trabalho para conseguir identificar se uma mulher está grávida ou não? A questão é a seguinte:
Muitas pessoas possuem o hábito de comprar o mesmo refrigerante, sabão em pó e tantos outros produtos. E quando esse hábito está instaurado, é difícil fazer com que a pessoa mude de marca. Só que pesquisadores perceberam que em certos momentos, geralmente associados a grandes acontecimentos na vida, ficamos bastante suscetíveis a mudanças. Quando uma pessoa se casa e vai morar junto com outra, abre-se a possibilidade de mudar a marca do café habitualmente comprado. Ou quando se muda para uma casa nova ou se divorcia, os indivíduos tendem a mudar certos comportamentos de consumo para consolidar a nova fase. E os marqueteiros de plantão ficam ávidos por saber quem são aqueles que estão passando por grandes acontecimentos. É por isso que o pessoal da Target estava tão interessado em saber sobre gravidez. Consegue imaginar um momento que cause maior reviravolta na vida de uma pessoa do que ter um filho? Nesse momento, os pais ficam bastante vulneráveis e flexíveis. Mas tenha em mente o seguinte: quando o casal tem um filho, ele não está só na iminência de começar a comprar fraldas, lenços umedecidos e mamadeiras na Target, como também poderá se habituar a consumir produtos de limpeza, toalhas e tudo mais que a empresa oferece. Isso porque, para um novo pai ou mãe, facilidade é o mais importante. Cuidar do bebê já dá bastante trabalho. Então deu para compreender a importância econômica para uma empresa desse ramo saber antes de seus concorrentes quando uma mulher está grávida? Foi então que os estatísticos da Target começaram a esmiuçar seus bancos de dados em busca do padrão de comportamento típico de mulheres que acabaram de saber que estavam grávidas. Conforme os padrões foram surgindo, identificou-se cerca de 25 produtos diferentes que, analisados em conjunto, permitiam inferir sobre uma gravidez ou não. E o mais impressionante, conseguiam estimar com boa dose de probabilidade em qual período de gravidez a mãe estava, quando seria o parto, ajustando assim sua estratégia de envio de cupons de desconto para os produtos certos. E foi isso que a Target fez, chegando ao cúmulo de ocorrer um caso muito peculiar. Certo dia, um pai entrou em uma das lojas, bastante irritado, e falou para o gerente: "Olha o que minha filha recebeu pelo correio. Estão incentivando-a a engravidar?" O gerente, assustado, verificou que realmente eles haviam endereçado à filha do homem várias propagandas de roupas de grávidas, berços. Passado alguns dias do episódio, o pai ligou novamente na loja pedindo desculpas ao gerente e dizendo que ele não sabia, mas sua filha estava realmente grávida. Mas independentemente desse caso meio esdrúxulo, deu para perceber o quanto podemos estar sendo vigiados em todos os nossos hábitos de consumo? E que se não tomarmos cuidado, vamos adquirir hábitos que as empresas querem que tenhamos, ao invés daqueles que são importantes para a nossa saúde financeira? Portanto, feito esse primeiro alerta, agora vamos compreender como as empresas estão trabalhando para inserir novos hábitos na sociedade. Para tal, iniciemos nossa argumentação com o caso da música Hey Ya, do conjunto Outkast. Provavelmente você a conheça. Em 2003, a gravadora que divulgava o grupo tentava sem sucesso colocá-la definitivamente na grade das rádios. Isso porque pesquisas mostravam que, quando a música tocava, muitas pessoas mudavam de estação. Apesar das pessoas ligadas à gravadora considerarem a música boa, com todas as características de um hit, o público não percebia assim. Chegavam a dizer que odiavam a música. E após algumas pesquisas, descobriu-se que o motivo desse repúdio por Hey Ya era porque ela não era familiar aos ouvidos dos telespectadores. Na verdade, a mistura de funk, rock, hip hop, com uma pegada de big band, era diferente de tudo o que vinha tocando nas rádios até então. Isso ocorre porque nosso cérebro tende a preferir coisas que são familiares àquelas que nunca tivemos contato. Buscamos sempre padrões conhecidos. Logo, ao sintonizarem uma rádio, os ouvintes inconscientemente estão procurando por sons familiares. O cérebro procura economizar energia e não deseja prestar tanta atenção em todos os detalhes da música.
Então, qual foi a solução encontrada pela gravadora para conseguir colocar o hábito de escutar esse novo tipo de música na cabeça de seus ouvintes? Vestindo uma coisa nova numa embalagem velha e fazendo com que o desconhecido pareça familiar. Vamos compreender mais claramente o que isso quer dizer. A estratégia utilizada foi sempre colocar Rei A entre duas músicas bastante populares, ou seja, camuflar o que era diferente entre duas coisas bem conhecidas. Quando assim fizeram, as pesquisas mostraram que o número de aceitação da música aumentou drasticamente quando comparada à situação de colocar Rei A como uma grande pedida. Com o tempo, as pessoas, sem saber, foram se habituando àquele novo som, até que a música entrou em seu cotidiano e começaram freneticamente a pedi-la. Foi então que Rei A estourou e virou realmente um hit. A moral da história é que se buscamos implementar dentro de um grupo certo hábito que não é familiar aos seus membros, eles tenderão a ter certa repulsa, indo contra essa novidade. Todavia, para superar esse problema, a solução encontrada foi a de vestir o que é novo em meio a hábitos antigos, e de maneira camuflada, para que o cérebro não percebesse uma grande mudança e tentasse sabotar o que era bom para todos. De forma a deixar isso mais claro, citemos uma campanha para fazer as pessoas irem às academias nos Estados Unidos. Ao invés de focar em bons equipamentos e instalações modernas para incentivar o público a fazer exercícios, percebeu-se que o que mais atraía as pessoas para as academias era o lado emocional. As pessoas buscavam muito mais contato com outras pessoas do que o contato com a esteira. Explicando de outra forma, se uma pessoa fazia um amigo na academia, era muito mais provável que voltasse no dia seguinte do que se não tivesse estabelecido relação alguma. Isso demonstra que as pessoas já possuíam hábitos sociais e, se a academia fosse eficaz em satisfazer esses hábitos, lograria êxito em fazer as pessoas se exercitarem. Note, portanto, que para vender o novo hábito de fazer exercícios, é preciso embrulhá-lo, camuflá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, como, por exemplo, socializar com outras pessoas de forma agradável. E uma variação dessa questão de camuflagem foi utilizada pela Target. Lembra-se que a empresa estava tendo problemas com seus clientes, que se sentiam aviltados com a percepção de que estavam sabendo demais sobre suas vidas? Teve até aquele caso do pai que brigou com o gerente. Então, a solução encontrada pelo departamento de marketing foi enviar para os clientes o que eles realmente precisavam. Porém, em meio a outras diversas coisas que eles dificilmente comprariam. Por exemplo, ao saber que provavelmente uma mulher estava grávida, mandavam cupons de descontos para fraldas misturados com ofertas de lâmpadas e churrasqueiras. Dessa forma, a cliente usava o cupom, adquiria o hábito de comprar na Target e não se sentia desconfortável, pois parecia uma grande coincidência conseguir descontos em fralda, dado que muitos outros produtos também estavam no anúncio. Portanto, a grande lição dessa videoaula é demonstrar a importância de ficarmos atentos aos hábitos que adquirimos. Se não formos proativos em buscar sempre tomar as rédeas de nossos comportamentos, o mercado fará isso por nós. Pode ser vasculhando a nossa vida, conhecendo nosso cérebro e nosso cotidiano, mais do que nós mesmos, e tomando vantagem de momentos de grandes mudanças, como ter um bebê, mudar de casa ou divorciar, para inserir esses novos hábitos que eles querem. Ou também as empresas podem camuflar novos hábitos em meio a uma embalagem familiar, como transformou-se a Rei A num hit, apenas tocando músicas conhecidas antes e depois de sua execução, até os ouvidos se acostumarem. Agora que você já sabe disso, talvez fique mais fácil usar dessas técnicas para melhorar os seus próprios hábitos e das pessoas com quem convive. É isso aí e até a próxima aula.